Bem, pessoal, começar aqui nossa aulazinha de dilatação térmica. A dilatação térmica estuda a dilatação dos corpos, quando a temperatura de um sólido aumenta, surge um aumento da amplitude das vibrações atômicas e da distância média entre os átomos e moléculas que o constituem. Então, eles se expandem, Se a temperatura diminui, ocorre o fenômeno inverso, ou seja, eles se contraem. Pessoal, efeitos da dilatação sobre corpos sólidos. Temos ali, linha de trilho de trem, por exemplo, linha de trem. É deixado um espaçozinho entre uma barra e a outra, porque o engenheiro já sabe que se mudar muito a temperatura, se aumentar a temperatura, o comprimento da barra de trilho aumenta. E aí acaba que uma barra encosta na outra e pode acontecer o que está sendo observado aqui na figurazinha aqui, ó. Vou colocar mostrando para vocês aqui na figura aqui de baixo, ó. O que acontece? O trilho todo empena. Então, para evitar isso, é deixado um espaçozinho aqui entre um trilho e o outro, tá? Acontece também com linhas de transmissão, cabos de aço lá, transmissão de corrente elétrica, Se não deixar uma folgazinha aqui, o que acontece? Se a temperatura baixar, o fio vai contrair, vai esticar, e pode arrebentar o fio. Pontes também, concreto também dilata, pessoal. O engenheiro já deixa um espaçozinho aqui entre uma laje de uma ponte e a outra, tá? Quem andar na ponte aí vai observar isso, ok? Bom, o pedreiro também, quando ele vai assentar um piso também, ele deixa um espaçozinho, ele deixa o rejunto lá. Por quê? Se colocar um piso muito encostado no outro, quando aumentar a temperatura, ele vai aumentar a área de dilatação superficial. E o piso pode soltar, pode trincar, e são efeitos da dilatação térmica. Bom, dilatação linear dos corpos. Trata-se da dilatação de uma das dimensões de um corpo, Por exemplo, seu comprimento, Bom, eu tenho aqui só uma representação, Eu tenho um comprimento inicial. Se aumentar a temperatura, o que acontece com o comprimento? Aumenta, Esse tantinho que aumentou aqui é o ΔL, é a variação do comprimento. Então, o ΔL é o comprimento final menos o comprimento inicial. É o que sobrou aqui, Variação de temperatura, ΔT, temperatura final menos temperatura inicial. Bom, a equaçãozinha, ΔL, variação do comprimento, é igual ao comprimento inicial vezes o alfa vezes o ΔT. Bom, aqui eu tenho a legendazinha, L0 é o comprimento inicial, alfa é o coeficiente de dilatação linear, ΔT é a variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Temos aqui um gráfico da dilatação linear. Aqui o L é o comprimento. O θ é a temperatura. O objeto já tinha um comprimento inicial. À medida que a temperatura foi aumentando, o que acontece com o comprimento aqui do corpo lá do objeto? Ele aumenta também. Então tem um gráfico aqui linear. Tá ok? Bom, mais informações. Aplicações práticas da dilatação linear, lâminas bimetálicas. Quando você solda duas barras de materiais diferentes, você obtém uma lâmina bimetálica. E se você a submeter à mesma variação de temperatura, o sistema vai curvar-se para o lado da barra de menor coeficiente de dilatação, quando aquecida, e para o lado da barra de maior coeficiente de dilatação, quando esfriada. Então está aqui uma barra, INVAR, que é uma liga metálica, ligado com alumínio, temperatura 0 graus Celsius, as duas têm o mesmo comprimento. Se eu abaixar a temperatura, temperatura menor que 0 graus, ficou menor, o que vai acontecer? Ela vai curvar, Aqui no caso aqui ela curvou para quem? Para o lado de maior alfa, Maior alfa. Agora se você aumentar a temperatura, ela vai curvar para o lado de menor alfa. Então vamos ver de novo lá, O sistema vai curvar-se para o lado da barra de menor coeficiente de dilatação linear, Então, quando acontece o quê? Quando você aumenta a temperatura, Se você aumentar a temperatura, ele vai curvar para o lado que tem menor alfa, ok? Isso aqui é muito utilizado, pessoal, em termostatos, para ligar ou desligar um aparelho, se mudar a temperatura. Então, por exemplo, lá o ar-condicionado, a geladeira mesmo, liga e desliga sozinho, por quê? Porque está mudando a temperatura. Você programa a temperatura lá, vai ter uma chapazinha metálica lá, bimetálica, E ela vai ligar ou desligar o circuito, dependendo da temperatura. Como? Ela vai curvar. Ela vai curvar para ligar ou curvar para desligar, tá? Mas lembrando, a chapa curva para o lado de menor. Se você aumentar a temperatura, ela vai curvar para que lado? Vai curvar para o lado de menor alfa, tá ok? Bom, alguns coeficientes de dilatação linear de alguns materiais, é óbvio que você não vai decorar isso aqui é só demonstrativo, Cada material tem o seu valor, E quanto maior o valor de alfa, mais o material vai dilatar, dependendo da variação de temperatura e do comprimento inicial, tá bom? Nessa tabelinha aqui, qual que seria o maior aqui, Olha lá o alumínio, Olha lá, o alumínio tem 2,3 vezes 10 a menos 5 graus a menos 1.
Grau Celsius a -1, tá? Preocupa com esse grau Celsius a -1 aqui não. Isso aqui é só para informar que é por grau Celsius, tá? Então isso aqui a temperatura está sendo observada em graus Celsius. Bom, dilatação superficial dos sólidos. Um corpo sólido sofre dilatação superficial quando sofre aumento de suas dimensões. Agora a superfície, pessoal, é a área, tá? Então tem uma área inicial, aumentou a temperatura, eu vou ter uma área final. Beta, coeficiente de dilatação superficial. Tem que lembrar que beta é 2 vezes o alfa. Bom, aqui eu tenho ΔA, que é a variação da área, poderia ser ΔS, que é a variação do espaço, né? Que é igual o espaço à área, né? Variação da área, que é igual a área inicial vezes o beta vezes a variação de temperatura, né? A área inicial, beta, coeficiente de dilatação superficial, e ΔT, variação de temperatura, que é a final menos a inicial. Beta, 2 vezes o alfa. Dilatação volumétrica ou cúbica dos sólidos. A dilatação volumétrica ou cúbica ocorre quando, devido a uma elevação de temperatura, um corpo sofre um aumento em suas 3 dimensões, ou seja, 3 dimensões é o volume. Então você tem aqui, por exemplo, um cubo, né? Volume inicial. Aqueceu, o volume dele vai aumentar. Bom, a constante de proporcionalidade é o coeficiente de dilatação volumétrica, que é o gama. E gama vale 3 vezes o alfa. Gama significa o quê? Coeficiente de dilatação volumétrica. As equações são muito parecidas. Variação do volume é igual ao volume inicial vezes o gama vezes a variação de temperatura. Gama vale 3 vezes o alfa. Se não houver espaço para se expandirem, os módulos se chocarão entre si, provocando trincas e fissuras. Muitas vezes, pessoal, nas paredes da casa, aparecem algumas trincazinhas. Algumas delas podem ser devido ao fenômeno da dilatação térmica, né? Às vezes um lado da casa pega mais sol, aquece mais do que o outro. E aí acontecem algumas trincazinhas de dilatação mesmo, tá? Bom, aqui tem uma exemplificação, né? Uma chargezinha. O engenheiro não esperava um verão tão intenso. Quer dizer, o cara colocou uma barra muito colada na outra. O que aconteceu? A linha de trilho aqui aumentou de tamanho, encostou uma na outra e aí houve uma deformação, né? Bom, aqui para abrir a tampazinha, né, do frasco de picles, isso aqui é picles, sei lá, olha a dificuldade que é, né? Mas se aquecer a tampa, o que acontece? Na verdade, pessoal, o vidro aquece, a tampa também. Só que a tampa geralmente é de metal, então ela dilata mais que o vidro. Então vai aumentar o aro da tampa e fica mais fácil para abrir, né? Coisa que as mulheres já sabem, porque estudaram física, né? Fez o professor Rodrigo, ó, que facilidade, ó. Não consigo destampar essa garrafa. Ah, mas eu consigo, porque eu assisti a aula de física do professor Rodrigo. Aqueceu a tampa lá, dilata mais, abriu facilmente. Ah, mas o carinha também aprendeu aqui, ó. Não consigo desatarrachar essa porca. Ou seja, uma porcaria. Ah, mas eu consigo. Por quê? Porque eu assisti a aula do professor Rodrigo. Aqueceu aqui, tanto o parafuso como a porca vão dilatar. Mas pelo que eu entendi aqui, o material da porca dilata mais. Então o que acontece? O buraco fica maior. Ok? Por isso que fica mais fácil para desatarrachar essa porca. Bom, isso aqui acho que tem nada a ver com a matéria, né? Mas eu acho que esse Bangambá aqui, acho que ele morreu de dilata, né? De dilatação na cabeça. Não tem nada a ver com a matéria isso aqui, pessoal. Nem sei porque eu coloquei. Isso aqui também nem sei por que eu coloquei. Acho que, não sei. Acho que é o homem dilata, não sei. Mas tem nada a ver com a matéria também. Aqui também tem nada a ver com a matéria. Muita coisinha que tem nada a ver. Dilatação premiada. Não sei por que isso aqui é dilator. Bom, na verdade, as palavras elas podem ter vários empregos, né? Vários significados. Muito cuidado para não confundir delatar com dilatar, tá? Delatar é denúncia, dilatar é alargar, tá? Delatar, apagar, ou melhor, deletar, né? Delatar, denúncia, dilatar, alargar e deletar é apagar, né? Então tá lá, ó. Volte, deputado. Eu só disse que ia dilatar a sua pupila. O deputado pensou que era o quê? O deputado pensou que era delatar, né? Denunciar ele, por isso que ele saiu correndo, ó. Muita piadinha envolvendo o quê? Física, né? Bom, voltando à matéria aqui. Dilatação de líquidos. Os líquidos não apresentam forma própria. Para a dilatação dos líquidos, considera-se apenas a dilatação térmica volumétrica. A dilatação real do líquido corresponde à soma entre a variação do volume do recipiente onde o líquido está e o volume de líquido que transbordou. Pessoal, vamos supor que tem um recipiente aqui, ó, que o volume do líquido aqui está quase derramando, mas não derramou ainda. Então tem um volume aqui, vamos supor que tem aqui 1 litro, né? 1 litro de água, tá bom? Depois eu vou comentar para vocês o caso da água. Tem 1 litro de água aqui. Aí você aquece essa água. O que vai acontecer? Ela vai expandir, né? Aí se ela expandir, o que acontece? Ela vai derramar, porque já estava no limite aqui, né? Então ela vai derramar. É o volume de líquido extravasado, né? Derramou. Só que, pessoal, isso aqui, na verdade, não é o volume de líquido real que dilatou. Sabe por quê? Porque o recipiente também vai dilatar. E quando o recipiente dilatar, vai caber mais lá dentro. Por exemplo,
Vamos supor que essa capacidade aqui era de 1 litro, né? Se você aumentou a temperatura, o volume do líquido aumenta, passa de 1 litro, por isso que vai derramar, mas o recipiente também aumenta de tamanho, então vai caber mais que 1 litro lá dentro. Entenderam? Então quer dizer que esse volume aqui, ó, não representa realmente o volume do líquido que dilatou. É apenas o volume do líquido que derramou. Parte do líquido que dilatou está ainda dentro do recipiente, porque o recipiente ficou maior. Né? Claro, gente, é pouca coisa, mas ele ficou um pouco maior. Tá ok? Então, isso pode ser calculado também, tá? Dilatação dos líquidos. Você tem aqui o volume, variação do volume real, né? Vai ser o coeficiente de dilatação, né? do líquido, né? Vezes o volume inicial, vezes a variação de temperatura, né? Dilatação real. Dilatação aparente, você vai pegar lá o coeficiente de dilatação aparente, vezes o volume inicial, né? Vezes a variação de temperatura. Variação do volume do recipiente é igual o coeficiente de dilatação do recipiente vezes o volume inicial do recipiente vezes a variação de temperatura. Bom, como é que eu vou calcular aqui, ó, o gama do recipiente, do aparente, do real? Já tem duas equaçõezinhas aqui, né? O gama real é igual ao gama aparente, geralmente o exercício dá isso aqui, né? Mais o gama do recipiente, porque o recipiente vai ter um gama também, né? O real, do líquido, vai ter um gama também. Se você quiser descobrir o gama do aparente, o que você faz? Real, isso aqui passa para o primeiro membro, né, com sinal trocado, você vai pegar real, menos o recipiente. Se eu pegar o gama real menos o gama do recipiente, eu vou achar o gama do aparente, tá? Da mesma forma, variação de volume real, né, que realmente dilatou, por exemplo, de um líquido. Você pega lá a variação de volume aparente, que é o que derramou, mais a variação do volume do recipiente. Aí você tem a variação do volume real do líquido que dilatou. Lembrando, pessoal, que o exercício muitas vezes vai te dar para você o gama do recipiente. Ele vai dar para você o gama do líquido, tá? E você pode achar o gama do aparente para jogar aqui nas equaçõezinhas. Mas resumindo aqui, basicamente, quer dizer que quando um líquido está dentro do recipiente, se você aumentar a temperatura, o que acontece? O líquido vai derramar, né, vai transbordar, né, mas o recipiente também vai aumentar o seu tamanho. Então, quer dizer que parte derramou do líquido, né, e parte continuou dentro do recipiente. Se eu quiser saber o volume total que derramou, né, se eu quiser saber o volume real que derramou, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o volume se eu quiser saber o total do volume que dilatou, né, do líquido, eu tenho que pegar o volume que derramou mais o volume do recipiente que aumentou. Então, coube mais dentro lá do recipiente, tá bom? Então, tá aqui, né? Tá lá, outra explicaçãozinha aqui. Eu tenho aqui, ó, um líquido aqui, né? O recipientezinho aqui dentro do líquido. Então, se aumentar a temperatura, o que acontece? O recipiente aumenta de tamanho. Aí o líquido vai derramar, é o volume o quê? Aparente. E eu tenho essa pequena variaçãozinha aqui, ó, que é a variação do volume do recipiente. Então, quer dizer que o volume real vai ser o volume do recipiente, que variou, que é esse tantinho aqui, ó, mais o tantinho de líquido que derramou. Tá bom? Essa equaçãozinha que eu já mostrei, né? Lá na explicação anterior. Bom, isso aqui também não tem nada a ver com a física, né? Eu só sei que esse carinha de cá, né? Ele tá doente. Agora esse carinha de cá, não. Esse carinha de cá, ele tá o quê? O de lá tá são, né? É isso. Bom, dilatação anômala da água. Graças ao comportamento anômalo da água, os lagos e rios se congelam apenas na superfície, enquanto que, no fundo, encontra-se a água de máxima densidade, isto é, água a 4 graus Celsius. Este fato é fundamental para a preservação da fauna e flora destes lugares. Se a água não apresentasse esse comportamento, os rios e lagos se congelariam totalmente, causando danos irreparáveis às plantas e animais aquáticos. Pessoal, que coisa interessante, ó. Esse gráfico aqui, né? Tá vendo que aqui é temperatura, θ em graus Celsius? Aqui é volume em centímetro cúbico. Gente, centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, tá? Então, 1 centímetro cúbico tem 1 ml. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se eu começar a baixar a temperatura, olha o que acontece com o volume da água. Abaixa, normalmente, né? Mas quando chega a 4 graus Celsius, eu tenho o menor volume para a água. E aí, se eu abaixar de 4 graus Celsius até chegar a zero, até congelar a água, ao invés do volume da água diminuir, o que ele faz? Ele aumenta. Ou seja, quando congela a água, o volume dela expande. E aí, pessoal, o volume da água aumentando, né, na hora que vira gelo, a densidade diminui. Então, se aumenta o volume, a densidade diminui. O gelo, então a água, quando é gelo, mesmo sendo água, ele boia na água. Por quê? Aumenta o volume,
né? E diminuir a densidade. Se diminuir a densidade, o gelo boia na água, tá ok? Então, o que acontece? Qual que é a temperatura onde a água tem maior densidade? Ó? A água tem maior densidade quando o volume dela é menor. Então, quando o volume dela é menor, a densidade da água é maior, tá bom? Qual a temperatura isso acontece? 4 graus Celsius. Qual que é a densidade da água? 4 graus Celsius. Água pura, tá? 1 grama por ml, 1 grama por centímetro cúbico, tá ok? Então, se eu diminuir a temperatura, o que acontece com a densidade da água? Ó, diminuir. Quando congela, o gelo boia na água, tá ok? Entenderam aqui? Estado anômalo da água. Isso que acontece com a água, pessoal, bismuto, germânio, pouquíssimas substâncias que acontecem isso, mas o que é importante mesmo é a água, tá? Os outros materiais é o contrário, né? Os outros materiais, se você for diminuindo a temperatura, o que acontece com o volume? Diminui, né? Não faz essa curvinha aqui, ó. Vai diminuir linearmente, tá ok? Bom, pessoal, então isso aqui é a situação anômala da água. Dá uma estudada nisso aqui, dá uma olhadinha no gráfico, procure entender ele, tá ok? Bom, aí galera, bora lá, né? Estudar um bocadinho de física, né? Isso aqui é uma foto minha estudando. É desse jeito, mas a gente tem que estudar, né? Pessoal, então boa sorte nos estudos.